Mas eu preciso explicar o que está acontecendo nessa casa. Sandra a fait plein de courses parce qu'en fait, on va recevoir les premières femmes de nos voyages organisés. Et il nous manquait plein de choses dans la maison. Du coup, Sandra est vite allée faire des courses et elle voudrait nous présenter les courses qu'elle a faites, nous expliquer pourquoi elle les a faites. Parce que c'est une brésilienne et je trouve ça intéressant. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Panos. Mas pra colocar onde? No chão. Eu acho horrível. Beaucoup de balles. Ah, mas tem muitas Je cores. n'aime pas. Comment? Não. Tu aimes pano sujo, feio? Não, mas depende. Eles vão ficar. A gente vai gravar uma briga. On va filmer une dispute de mari et femme. Mas Tu aimes pano sujo? uma Encardido? pergunta. Não, mas uma pergunta. São as coisas para limpar ou vão ficar no chão? Fica a teu gosto. A gente Por pode quê? colocar como tapetinho, pano sujo que É a gente de pega comprimento. e coloca lá no banheiro para pôr os pés. Je préfère Ah, si. colorido do que sujo. Aqueles Elle préfère un podres. truc très coloré qu'un truc qui a l'air sale. Ok, mas como a beleza da casa, tem muitas cores que não tá na casa. Tipo, isso não tem, isso não tem. Eu acho que você tava maluca com essas cores, mas tá tudo bem, vamos experimentar. Je suis brésilienne, je suis tropicale. Sim, mas essa casa tem uma beleza que você vai quebrar. En fait, tu peux utiliser Pour nettoyer. Si. Pour limpar. Tá bom, eu não tô acostumada. Mas você não vai deixar na cozinha, né? Não. Ah, não é pra deixar sempre. Não. Ah, eu pensei que isso tava pra deixar como... Ah, não é tapete, é pano de chão. Ah, então tá tudo bem. Então, agora... Moi, je pensais que C'est bizarre. Moi, je pensais qu'elle voulait en faire des tapis. Et je me disais, oh, les couleurs, c'est chaud. Non. Non, en fait, c'est des trucs pour quand on sort de la douche, pour mettre les pieds, pour pas mouiller ou pour nettoyer le sol. Ah, então tá tudo bem. Usar de todas as cores que você gosta. Parfait. Et tcharam! Toilette de serviette? Prato? Sim. Como você faz? Serviette. Serviette? É muito quente. Não serviette pour nous. Serviette pour les tasses, serviette pour... Ah, mas se eu posso usar, por exemplo. Non. Ah, d'accord. Non. C'est des serviettes de cuisine qu'elle a achetées. Et en fait, ici, ils distinguent les serviettes de cuisine et les serviettes qu'on utilise pour nous. Et alors, pour moi, c'est bizarre parce que eu vou explicar o problema que a gente encontrou. Parce que chez moi, j'utilisais pas de... Comment ça s'appelle? J'utilisais pas de sopalin. Na minha casa, eu não uso do papel para fazer. Moi aussi. Toi aussi. Mais toi, quand tu manges, pour t'essuyer la bouche, tu utilises quoi? Quando você come L'eau. Mas no momento que você está comendo, você não usou de uma coisa? Je n'ai besoin pas. Je n'ai besoin pas. Ok, bon, moi quand je mange, j'ai besoin d'une serviette. Donc je prenais les serviettes de la maison. Et elle comprenait pas mon délire. Elle disait, mais elle est folle, c'est ça, c'est des serviettes pour s'essuyer les mains sales, pour essuyer les trucs et tout. Et donc on a eu un débat cultural. A gente tive debate cultural para entender essa coisa. E você comprou isso para a cozinha? Je l'ai rencontré tout guardanapo. Não? Mais elle n'a pas pu acheter mes trucs à moi. Tá. Mas é lindo, porque uma coisa... E artesanal? Ah. Artesanal, como te chama? Ah, é uma pessoa que fez. Ah, c'est artisanal et c'est une personne qui l'a fait. Exactement. Exactement. Mas é engraçado, porque pra mim, como francesa, isso é muito kitsch. Você entende a palavra kitsch? Tipo antigo. Ah, mas é antigo. Essa, a coisa artesanal é uma arte de resistência. Ah, elle dit que l'art artisanal c'est un acte de résistance. Mas eu gosto, na verdade eu gosto, porque eu acho que isso vai muito com a proposta da casa. J'ai dit que j'aimais beaucoup parce que je trouvais que ça allait beaucoup avec la proposition de la maison, avec ce qu'on essaye de créer dans la maison. Então, perfeito! Eu vou te dar a nota 5 de 5. Pano de chão, eu vou dar a nota 4 de 5. C'est discrimination. Enfin, et tadam, la peine de la tube. Mas amiga,
Isso aqui é só para quando a gente for comer. Pour manger, le corps, de manger. Mas pra comer onde? Lá? Ah, ela acheté le nappe, mas é muito kit. Vraiment, les brésiliens. Mas os franceses vão usar... Tu vê um serviette black? Não, mas sou de uma cor. Por que você... Porque você... Não, mais pour faire... Imagine une table avec du rose et des tortues. Qu'est-ce que tu veux? Mas ok. Mas quando você vai fazer a mesa, colocar todas as coisas, fazer uma cor lá, um design aqui, Oh! Eu vou ficar com uma intolerância. Je vais faire une intolérance à la couleur. Sabe, os franceses gostam das coisas tipo clara e pequenininho motivo, estampas discretas. Tipo, isso vai ser de uma cor e aí você vai colocar uma decoração que tá mais como a fantasia. E você colocou uma coisa rosa como uma tartaruga. E depois, o que você vai colocar na mesa demais? Esses pratos transparentes, prato no ar. Pra mim é um folclore. Não folclore. Carnaval, exuberância, tropical. Ah não, ok, uma proposta. Porque imagina, você achar isso... Não, mas... Il faut que comprenne. Você acha que isso vai... Mas não vai ficar junto. Ils vont jamais être ensemble. Não vão ficar juntos. Não. Esse aqui, se eu utilizei seulement quando... Sim, mas quando a gente vai comer, eles precisam... Mas esse aqui... Não, esse aqui não. Ok, então... Quando... Aí sim a gente vai comprar blanc. Esse blanc. Vai ser pior, não, porque vai sujar. Então, agora que você comprou isso... Você quer rosa? Então... Não, mas c'est compliqué. Mas não na mesa brasileira. Você colocar isso aí, você não... Si tu n'aimes pas, je vais utiliser pour... Não, é pior. Não, mas é uma questão bem... Não, eu sei. Mas é uma questão bem prática. Gente que vai usar um... Não sei como se chama. É que assim, eu não encontrei. Eu procurei, não encontrei, mas aí... Mas qual cor você vai colocar? Seria branco ou cor-de-rosa. Vai combinar. Ah, você vai combinar. Sim. Ah, vai acheter des serviettes pour les gens en rose. O brasiliano tem muito senso de estético. Agora, é de que brasileiros são com coisas ancestrais. Só que ele gosta de cores fortes. Você tá usando roupas extremamente extravagantes. Então, eu tô... Que você não usava lá. Então, hoje eu tô um pouco extravagante. Mas é em tudo, é no corpo e é nas outras coisas. Não é tipo assim, a roupa sai e aí a mesa não pode. As coisas francesas são mais neutras, mas tá tudo bom. Mas você não é mais francesa, agora você é brasileira. Não, eu sou brasileira. Você se veste como brasileira. Eu vou viver nessa vida colorida. En fait, la cafeteira. Você comprou isso? Eu vou comprar outra. En fait, on avait une cafetière. Et la cafetière, elle avait le fil abîmé. Donc en fait, on prenait l'électricité chaque fois qu'on faisait du café. Donc quand elle m'a dit, elle voulait juste racheter le bol qui était cassé. Quand elle m'a dit, j'ai dit non, tu en rachètes une nouvelle. Mas não é caro pra mim, tenta. Pra mim é muito barato. Compra, por favor. Tá bom. Tá bom. É muito fácil esse casal. D'accord. D'accord. Tcharam! Espero que você goste. Só tinha essas estampas. Mas eu acho horrível, mas é engraçado. La mesma chose que te acheté. Elas são horríveis. Elas são horríveis. Você escolheu sendo horríveis? Sim, eu escolhi. Eu comprei de acordo com aqueles lá. Perfeito. Horrível, mas barato. Mas tem tudo, tá? Temos 3. Perfeito. En fait, Sandra, elle a acheté du linge de lit. Et moi, je trouve que les estampes, que les motifs, ils sont horribles. C'est les... Na França, isso é a coisa da avó. Quando você tem uma avó muita veia. Ela tem isso em casa. Mas eu acho engraçado. Mas os brasileiros aiment les fleurs. Qualquer Les Brésiliens aiment vraiment beaucoup les motifs et les fleurs. Moi, je trouve que c'est des trucs de vieux, mais c'est pas cher. Mas c'est muito. Eu vou fazer uma indigestão. Je vais faire une indigestion de fleurs. Vamos usar uma cor de morte, tudo bege. Mas olha essa
casa Aeros, que tem um jeito muito francês, consegui dar um jeito francês nessa casa. Ma propriétaire, qui a vécu 20 ans en France, elle a réussi à faire un truc où il y avait une uniformation des couleurs, parce que les Brésiliens sont fous. Não, não é francesa, ela é bem brasileira, ela tem muita chita e ela tem um gosto universal, então a casa é muito bem mobiliada. A gente também gosta de cores fortes, a gente não gosta só disso, a gente não gosta só Les Brésiliens aiment les couleurs fortes et ils ont besoin qu'ils aient beaucoup de motifs. Mas é bem uma diferença cultural, eu acho, das francesas e das brasileiras. Olha por rir. Qual é essa madeira? É uma boa madeira, né? Não, porque o que é bom, assim, ó, é um alumínio R$150 cada panela. Eu comprei 5, eu comprei 4 por 150. Mas a gente precisava de tudo? Eu comprei sim, a gente precisava. Mas você vai liberar um pouco as coisas daqui? Claro, vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui, por exemplo, para fazer a feijoada, para fazer para 10 pessoas. Elle a acheté ça pour faire la feijoada pour 10 personnes. Parce qu'en fait, je lui ai dit... Si, pour faire le riz. Parce qu'en fait, je lui ai dit, n'achète pas 10 000 trucs, qu'on va se retrouver avec 1 milliard de trucs dans la maison. Ça marche pas, tu sais, moi, j'aime pas manger des trucs dans la maison. Et là, c'est pour faire une feijoada, donc traditionnelle, pour 10 personnes. C'est bon. Ela é maravilhosa porque ela é bem, entendeu? Ela é profissional, ela é... Mas sabe que a minha pena é que eu tenho uma coisa, como eu sou de uma grande qualidade na França, que eu queria levar. Não é uma pena também. Mas essas meninas não vão trazer ela. Non, elle est muito grande. E agora, je voulais ramener ma marmite de France, mais c'est beaucoup trop grand. J'arrive pas à trouver quelqu'un qui puisse me ramener ça. Acabou? Tcharam! Eu odio isso. J'adore. Je déteste cette matière. Eu acho que isso vai dar um câncer que a gente vai morrer. Não, isso aqui que você fala é que as frigideiras eu não encontrei sem. Não, mas o teflon, isso é um teflon. Sim, o eu não encontrei. Sim, mas é sopradar, a gente vai morrer do câncer por coisa dessa. Mas isso aqui também. É tudo uma merda. C'est toute une merde. En fait, je lui ai dit, on va mourir d'un cancer avec ses poils parce que c'est du téflon, c'est pété, c'est tout. Mas a gente já tem uma dessa tamanha. Tá bom. Pour 9 filles, je vais dizer du tapioca. Du. A coisa mais importante que você compra. A coisa mais importante que eu comprei não está aqui. Não está aqui? Não, a coisa mais importante que eu comprei. Não é isso? Tem prato também aqui? Que bom que você encontrou mesmo. Desculpa que eles pediram para encontrar os irmãos deles. Ela disse que você não ia querer, mas eles pediram muito para encontrar os irmãos. Isso é a coisa mais importante? Só tinha 3. Mas não, a mais importante. Elle a acheté un autre truc encore plus important. Aqui. Des pistoles. Não, pra mim foi isso. Que você estava sonhando, elle rêvait de ça. Exatamente. Muito legal, né? Não, e foi ótimo, porque essas coisas me dão super volume. Sim. Porque depois eu vim com isso aqui, 2 sacolas com as coisas da... Caramba. Né? Agora então, você é uma avó. Je dis maintenant t'es une grand-mère. Porque na França, antigamente estava os vô. Mas agora virou um pouco moda. Tá bom. Porque no Brasil não tem essa coisa de diferença de idade. Todo mundo faz a mesma coisa. Mais je dis en France, avant c'était un peu les vieux qui avaient ça et maintenant c'est un peu devenu à la mode. Mas agora na França tá tudo bem. Não é uma questão de... Tá, eu acho que suas escolhas são como uma... Como falar? Uma energia das cores. Carnavalesca. Mas vai ficar engraçado. Obrigada, amiga. Chose brasiliane, frango brasiliano. Tem filho frango brasiliano. Uma franco-brasileira que fala de união das cores, como uma roupa. Une française qui parle des couleurs unies avec une combinaison de léopard. Perfeito.